11h28, 25 graus a temperatura em Foz. Voltamos com o programa Contraponto. Aqui conosco o promotor Luiz Francisco Marchiorato, também é diretor da Unifoz. Vai falar um pouquinho sobre a legislação eleitoral. Muita mudança, né? Muita, mas pouca, né, Marchiorato? Não temos aquelas mudanças que nós deveríamos ter tido numa bela reforma eleitoral, mas algumas coisas que pequenas, mas que podem incomodar o candidato. Na verdade, obrigado pela presença. Bom dia a todos. Para mim é um prazer sempre voltar aqui à Rádio Cultura, né? Vocês sempre me tratam com muita hospitalidade, gentileza. E a todos, eu estava acompanhando aqui um programa e realmente a variedade de assuntos que são tratados aqui revela que a rádio cumpre essa finalidade de utilidade pública, né? É fundamental isso. Mas a legislação eleitoral realmente, com a Lei 13.165 de 2015, fizeram alterações não profundas, mas pontuais, mas significativas na questão, por exemplo, do financiamento eleitoral, que a pessoa jurídica não pode participar, da questão também dos prazos para os registros de candidaturas e a possibilidade dos candidatos, mesmo não registrados, virem falar em público, desde que não peçam votos, né? Então, houve alterações, digamos, pontuais, mas naquilo que foi alterado foram profundas, né? Que momento que é esse? O candidato ele pode falar em público? Antes não podia? É que antes ele teria que estar registrado, então havia toda uma restrição, haviam sempre impugnações quando ele se apresentava. Agora pode falar como pré-candidato? Pode falar como pré-candidato, desde que não pode pedir voto, né? Então, o que eu acho uma bobagem também, porque o candidato que não pode pedir voto... É estranho, né? É lógico, o candidato são recomendações. Você sabe que a legislação eleitoral ela é muito casuística, né? Eu tenho acompanhado ela desde o tempo que eu era funcionário da Justiça Eleitoral, em 1987 até 90. Depois eu entrei como promotor, comecei em 90, né? E atuei em várias eleições, em várias cidades do Paraná. Formosa do Oeste, Pitanga, e aqui em Foz do Iguaçu várias também. Agora, não estou exercendo a função no Ministério Público Eleitoral, porque é rotativo, né? A cada 2 anos é rotativo. Mas a eleição municipal, ela realmente é a que mais preocupa, porque nós estamos aqui no flagror do momento político, né? Mais próximo, né? E é o vereador que bate na porta, é o prefeito, o candidato a prefeito que está ali próximo, é um vizinho, né? Eu participei agora da eleição presidencial, que dentro do sistema de votação informatizada é muito fácil de fazer, tranquila, né? Agora, aqui sempre tem problemas, primeiro, no registro, nós vamos ter problema no registro, porque alguns candidatos aí, né, vão pleitear o registro, vão ter impugnações, naturalmente, já esperadas de alguns candidatos. Que tipo de impugnação é mais comum? Geralmente é a questão ligada à Lei 64/90, da ineligibilidades, né? E prestação de contas anteriores, que não se levava muito a sério também, mas, sobretudo, quem está sendo processado já em 2º grau, já tem decisões em 2º grau, que vai ter problemas aí relativos à justiça. Mas isso é uma coisa que é inevitável, né? Principalmente ligada à lei da ficha limpa, né? A Lei 135 de 2015, né? Porque ela trouxe um efeito moralizante fantástico, né? Até porque eu particularmente na atividade profissional do promotor eu já fiz, manuseei várias impugnações, e o que era interessante é que a gente ficava brigando com essas, atuando, recorrendo, às vezes ia para o Tribunal Regional Eleitoral, acabava no Tribunal Superior Eleitoral, e o candidato já estava governando, terminava o mandato, então não tinha mais significação. Né? E agora, com essa questão de que o indivíduo está processado até 2º grau, né? Com decisão de 2º grau, definitiva de 2º grau, né? Ele pode estar até pendente de recurso. Na primeira sentença ele pode ser candidato, não pode na segunda decisão do tribunal. Então, dele é ficha suja. Já melhorou bastante, porque isso evitava digamos, uma chincana jurídica. O cara pediu uma liminar aí, né? E com a liminar ele mantinha o governo durante 4 anos, né? E isso era um absurdo, né? Eu vi um caso de um
que era prefeito e depois foi deputado, que conseguiu uma liminar numa ação rescisória, quer dizer, uma ação que é ajuizada depois que tem uma sentença transitada e julgada, uma sentença civil, né, uma ação rescisória. A rescisória não estava julgada definitivamente, então ele conseguiu um pedido de uma ação cautelar para dar efeito suspensivo à decisão anterior. Então, era uma mágica processual, e aí esse cidadão governou, administrou e exerceu a sua função de deputado ao longo de todo o mandato. É conhecido aqui da cidade. Então, o que eu quero dizer para os senhores que essas operações parece que estão agora fadadas ao insucesso. Né? Enes, a gente não vamos citar pessoas locais, né? Claro, candidatos, claro. Não vamos falar em hipóteses. Fica ruim. Não, nós podemos pegar de outro local. A gente pode citar o exemplo do prefeito de Cascavel, de Garbueno, que ficou 4 anos também nesse vai e vem, né? Certo. Aquele processo que o outro candidato, o perdedor, né? O deputado professor Lemos, né? Ele processou o Bueno durante a campanha porque o Bueno disse para ele que ele não morava em Cascavel, né? Porque ele não conhecia uma rua e tal. E, na verdade, não morava, porque ele é de Curitiba, ele é deputado. Sim, então, maior parte da semana ele mora em Curitiba, né? O que não deixa de ser... Só que ele perdeu, né? E ficou no vai e vem. Ele, acho que umas 3 vezes, pelo menos, no mandato, ele chegou a sair da prefeitura, né? Foi. Sim, claro. Eu queria perguntar, doutor Marqueorato, é interessante o seguinte, ouvindo ontem o ministro Gilmar Mendes, aliás, ele é o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, não é? Superior Tribunal Eleitoral. Ele estava dizendo o seguinte, estava estranhando que até ontem apenas 122 brasileiros haviam registrado as candidaturas. Num universo gigantesco como esse aí, ele achou muito pouco até agora, que o pessoal não está tendo muita disposição de fazer o registro. Mas ele acredita que 530 mil brasileiros se inscrevam candidatos a vereador, vice-prefeito e prefeito. Mas ele diz o seguinte, de que essa campanha de 2016 deve gastar em torno aí de uns 600 milhões de reais a nível de Brasil, né? Mas 600 milhões a nível de Brasil, né? É interessante dizer o seguinte, o fundo partidário, ele não chega lá, né, para todo mundo, né? Ele é muito ele é restrito, né? Outra coisa, doutor Marqueorato, ele diz que a proibição do financiamento de campanha pela iniciativa privada foi um tiro no escuro. E vai servir, essas eleições vão servir de experiência. O senhor não acha que aí está, talvez, não cabe uma pergunta, isso não estimula o Caixa 2 aí por esse Brasil afora, não? Eu acredito que essas mudanças foram as mudanças que foram possíveis de ser realizadas no Congresso Nacional, dividido e até num período aí pré-impeachment, né? Então, na política, uma coisa eu aprendi, a gente tem que ser pragmático, né? O pragmatismo ensina que seria lindo se nós fizéssemos uma reforma eleitoral completa. Nós temos um código eleitoral de 65. Né? A lei, por exemplo, que depois é a Lei 4.737 de 65. Aí teve uma outra lei, a Lei das Eleições, a 9.504/97. 65 estava na ditadura? Claro, era Castelo Branco. Então nós temos uma legislação eleitoral da época da ditadura. Do Castelo Branco, que foi o general presidente, que o senhor sabe que foi o mais liberal dos presidentes militares, tanto que ele até queria devolver depois de terminado esse período dele, para eleições. Tiveram até eleições para governador em 65, né, que elegeram até 2 candidatos, o Israel Pinheiro em São Paulo, em Minas Gerais, Minas Gerais. E tem mais um no Rio de Janeiro que eram oposicionistas e tomaram posse. Né, tomaram posse. Então, era já do ciclo dos militares. Mas, além dessa lei, temos uma lei 9.504/97, no período do governo do Fernando Henrique Cardoso, né? E essa lei do partido político também, 9.096, que é uma lei muito ruim, de partidos políticos, né? Deixou os partidos políticos sem a fiscalização da Justiça Eleitoral, o que deu uma proliferação. Antes os partidos políticos, só para o senhor ter uma ideia, o senhor deve lembrar, você lembra do observador eleitoral?
que era nomeado para ir lá. Eu fui já observador eleitoral quando funcionário da Justiça Eleitoral, do TRE. E era uma coisa interessante, a Justiça Eleitoral estava acompanhando o que estava acontecendo numa convenção. Porque hoje se faz uma convenção, você sabe se as pessoas estavam lá reunidas mesmo, se a ata foi realizada do mesmo jeito. Tinha um observador que fiscalizava, assinava a ata junto e dizia, não, a reunião existiu. Hoje os partidos políticos, vamos supor, nós aqui, 4 se reunimos, fazemos um partido político e funciona. E né? aqui em Foz tem muitos, eu acho que tem 20 e poucos partidos em Foz, né? Sim. E alguns são partido da família, né? É o pai, a mãe, o filho. E outra coisa, há situações de supressão de atas, até virou um processo criminal lá que caiu na minha mão na primeira vara criminal, e com supressão de atas, aí passaram as conjunturas políticas eleitorais locais, e aí eles já estavam assim, não, mas não foi bem assim, mudou de ideia. Então, eu acho que a lei eleitoral ainda precisaria, na minha opinião, uma reforma do Código 65, uma reforma dessa Lei 9.504/97, a Lei 9.096 e 95, que é a Lei dos partidos políticos, e um novo código, né, eleitoral, né, que fosse bem debatido, discutido, mas é que é difícil, né, os gatos estabelecerem, digo gatos no sentido de animal mesmo, né, fazer uma lei para proteger os gatos. Né? Então, é difícil. Então, os gatos teriam que ser mais altruístas, né? É difícil encontrar altruísmo, né? Mas eu acredito que vão ter problemas de caixa 2, naturalmente. As pessoas estão receosas de serem candidatas, muitos já estão desistindo, porque a legislação ela tem um ponto bom, está expondo mais, porque quando uma pessoa jurídica não entra no jogo, pessoas jurídicas fantasmas, sem significação, elas não vão aparecer mais no pleito. O financiador tem que mostrar a cara, né? E ao mostrar a cara, muitos já começam a se preocupar. Será que eu vou investir tanto dinheiro? E vou Agora, ficar... para doar para uma campanha só físico, né? Só físico. Comum. E o valor não é muito grande, então... Só que a pessoa precisa declarar essa doação, né? E Claro. muitas pessoas não querem fazer essa declaração. A Receita Federal tem que saber também. E eu vi aqui uma coisa interessante, inclusive na Gazetinha, ontem estava uma notícia que Foz do Iguaçu está com um teto de gasto superior a Cascavel. Né? E não é pelo coeficiente eleitoral, é pela questão até da do capacidade. Que se gastou na eleição anterior. Que é 70% do maior gasto da eleição passada, né? Então tem um aspecto positivo, né? Até eu fiquei orgulhoso, Foz do Iguaçu ganhou de Cascavel dessa vez. Pelo menos nisso. Nisso ganhamos, né? Mas eu acredito que esse estranhismo, né? Esse estranhamento do ministro Gilmar Mendes é porque o prazo aqui é até dia 15 de agosto, né? Então as pessoas ainda estão receosas. A eleição perdeu todo aquele vício, né, que antes era 90 dias, agora é 45 dias só para fazer campanha, né? Então isso vai gastar menos dinheiro, vai poluir menos com a propaganda eleitoral, né? E vai ser o suficiente, acho que, para a população tomar consciência do seu candidato. Né? É um sistema que praticamente ele vai servir de teste. Sim. Para ver o que é que acertou, o que não acertou, para as próximas eles corrigir essa diferença. Sem dúvida, sem dúvida. Ok, são 12h41 e a volta às aulas da Unifoz já voltaram, né? Voltamos. Foi a primeira universidade a voltar? Sim, nós antecipamos para o meio do mês, até o dia 18. O povo não passar o Natal na faculdade? É verdade, porque a carga horária nossa é bastante elevada, ela abrange uma quantidade de disciplinas que muitas vezes o aluno vai fazer as provas finais e acaba entrando lá, como aconteceu no ano passado, lá pelo dia 20 de dezembro. Né? E aí já estão as férias natalinas, a família chegando, viagens indo. Então, nós resolvemos antecipar para que em dezembro os alunos pudessem fruir melhor o mês com as chamadas viagens anuais. Né? Muitos dos nossos alunos moram em outras cidades, em outros estados. Né? E a Unifoz também ficou contente de receber. Né? Enquanto as outras instituições estavam fechando o semestre, nós estávamos começando já a trabalhar e
E é uma coisa muito importante, né? A instituição de ensino não para, né? Embora esteja de férias, os funcionários, os professores preparando, a administração fazendo a captação de alunos, conversando, recebendo as pessoas. E hoje mesmo eu postei no Face uma coisa importante. Nós trabalhamos, eu como diretor acadêmico, o Ederson da UPIAS, como diretor administrativo e coordenador do curso de administração, a professora Sandra, secretária, a professora Fabiana Irala, coordenadora do curso de Direito, nós trabalhamos sempre de portas abertas, né? O aluno sempre vai nos receber, e eu tenho um mau hábito de mexer nesse Facebook aqui, eles às vezes mandam mensagem para mim 1h da manhã, daí eu estou acordado, eu respondo, vamos conversar, porque o aluno, ele é alguém que está com ânsia de estudar, né? Ele paga para estudar. Hoje em dia, cada real que ele investe em estudo é difícil de ser ganho, né? Nós estamos numa crise econômica sem precedentes, né? Sentimos assim a dificuldade local das pessoas. Ontem mesmo, duas alunas me vieram falar sobre a questão de nem pediram bolsa, mas pediram o desconto que era praticado no semestre passado, porque os seus pais tinham sido desempregados, né? Então, o desemprego é uma coisa... Na grande Curitiba, os professores universitários têm muito desemprego. Não, mas professor universitário além de desempregos de professores universitários, nós estamos tendo desempregos das atividades típicas de Foz do Iguaçu, ligadas ao comércio, ao pequeno comércio, às vezes essa relação com a fronteira, que nós sabemos que às vezes quer ser encoberta, mas ela existe, né? Então, as pessoas sofreram muito com a questão da alta do dólar, perderam empregos, às vezes, no Paraguai, os seus comércios tiveram que ser fechados. Então, a pessoa quer estudar, não quer... Eu tenho conversado com pais, né, que têm, às vezes, 2 filhas na escola. Daí eu pergunto, mas eu quero que elas terminem, vão estudar, vai dar certo, vamos procurar sempre manter... E facilitamos para que essas pessoas continuem com seus filhos na escola, né, mesmo no momento de crise, até porque sabemos que isso vai mudar e eu acho que é importante que eles entendam, como nós entendemos, que essas situações financeiras podem atingir a todos nós, né? Bom, sobre eleições, o nosso ouvinte Mauro, ele está perguntando o seguinte: se os políticos mais ricos podem ter mais facilidade nas eleições? Olha, como é que é o nome do rapaz? O Mauro Bandeira. Mauro, a questão é a seguinte, eu vejo a política pelo lado da realidade, do pragmatismo, né? E vejo também a questão do poder econômico. É evidente que o poder econômico facilita, né? É que nem você vai numa festa e numa festa tem lá o camarote. Então, se você imagina, você vai lá pegar mais um conforto. Se você quer viajar, às vezes tem a passagem econômica. Então, vivemos uma sociedade capitalista, uma sociedade onde o dinheiro não tem um poder fantástico, mas não significa que não exista a lei, não exista a fiscalização da justiça para diminuir essa ação, quem sabe, mais contundente do poder econômico. Então, o candidato que tem poder econômico, ele pode fazer o seguinte, ele não precisa de ninguém, né? Ele paga a campanha dele, né? E tem uma coisa, ele, quando é eleito... Mas é difícil que a pessoa tirar do próprio bolso. Mas tem, sabe, tem pessoas que têm poder econômico, vão investir, vamos supor aí, o valor estabelecido em lei lá, vender um imóvel, né? E vai. Só que é muito melhor fazer campanha com o dinheiro alheio, né? Você perder dos outros. Mas se ganhar também fica com uma dívida. Agora, o cara que faz com o dinheiro dele, né? E ele investe aquele dinheiro dele, se ele perder, tudo bem. Se ele ganhar, ele também tem uma autonomia também muito grande, né? Ele não vai ficar dependendo, pelo menos com o rabo preso, com ninguém, né? O entendimento do fim da doação pública, privada, né? É essa, né? Que o candidato não fique devendo favor a empresários, né? Eu até acho, vou ser franco... Por esse lado, eu concordo. Eu sou promotor, não posso ser candidato, mas se um dia eu fosse candidato, eu só iria se tivesse recurso financeiro próprio, né? Então, eu acho que para exercer a função política, você vai gastar na campanha, folheto, cabo eleitoral, você tem que fazer toda uma pessoa, um advogado, acompanhar. Então, se a pessoa não fizer uma coisa bem organizada, né, ele periga ter 2 problemas
problemas, não ganhar a eleição e ainda levar um pau da Justiça Eleitoral. Né? Agora, o importante é a fiscalização do eleitor para denunciar. Claro, claro. O eleitor tem que ser participativo, tem que ler o jornal, se familiarizar pelo menos das principais regras do jogo e começar a levar a denúncia ao Ministério Público Eleitoral, à Justiça Eleitoral, à imprensa, né? A imprensa tem um fator fundamental também para denunciar. E os candidatos, o que a gente percebe é essa inibição, ela denota uma coisa boa até. Eles estão, antes nós víamos os candidatos nadarem de braçada, né? A legislação eleitoral não dá em nada, não pega em nada. E hoje ele está percebendo que a gravidade está grande, o resultado das eleições anteriores já causou impacto, né? E outra coisa que é bom, eu faço como uma advertência aos interessados, a Justiça Eleitoral está bem equipada, está bem preparada, bem informatizada. Então, hoje os magistrados estão com todas as informações concernentes aos candidatos. Então, se o candidato solicitar um registro, alguma coisa, o juiz não é naquele tempo que tinha que mandar um ofício para pedir informação, já tem os sistemas são todos informatizados, né? Então, é importante que essa timidez de alguns candidatos continue existindo até, sabe? Bom, tem um ouvinte aqui dizendo que os amigos dele sempre pedem para ele sair candidato, mas ele não é filiado a nenhum partido. Ele está perguntando se ele pode lançar o nome nessas condições, né? Não pode. Não pode. A lei obriga que todo candidato tenha um partido. Ele diz que não acredita nos partidos, né? Porque tem muita máfia na política infiltrada, né? Nos partidos políticos, mas é uma lei, né? Eu acho que nós também não podemos generalizar. Até, como é o nome do ouvinte? Eu nem vou dizer o nome, porque vai que ele seja candidato. Não, tudo bem, mas eu recomendo que ele leia a Lei 9.096/95, porque a gente já tem aquela visão, digamos, quadradinha de ver a política ruim. A política não é ruim, a política é boa. E os partidos, né? Não são corruptos, Nem as pessoas que são. Sim, outra coisa, não é todo partido que, de repente, é uma legenda de aluguel. Né? Então, pode ser um partido pequeno, um grupo de pessoas interessadas. Que com quase 40 partidos, algum pode interessar. Claro, são agremiações. Apesar que a cidade passa por uma situação que o eleitor está meio assim... Está todo mundo perdido. Meio bastante, né? Bastante. E tem que fazer um incentivo esse eleitor a mudar esse panorama, não é verdade? Eu nunca vejo que a desgraça seja grande demais. Eu achei que esse panorama político de Foz do Iguaçu é muito bom. Né? Não temos que ver ruim. É o momento das candidaturas novas, das novas ideias, né? Claro, respeitando a legislação eleitoral. Então, esse cidadão, se ele se filiar, se estiver filiado ou outra pessoa... Porque agora não dá mais tempo. No caso dele não, né? Mas ele já pressupôs que o partido é ruim, então acabou não entrando dentro da regra do jogo. Passou o prazo para filiação, né? Não dá mais. Exatamente. Doutor Marquiorato, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Volto sempre. E muito obrigado a vocês aí, um bom dia. Ok, são 12h50.